Vamos começar então. João 8:58, a nossa aula hoje, já dando continuação sobre o capítulo 3 desse livro aqui, creio, tá bom? João 8:58, lá atrás para nós, por favor. Di- disse- Disseram-lhe, perdão, disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Obrigado, Marcelo. O nosso tópico da aula de hoje é nós estudarmos a parte do credo apostólico que diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E o nosso estudo então começa, ô Murilo, alguém pode aumentar o ganho aqui do microfone, por conta da máscara. O nosso estudo então ele começa a falar sobre Cristo como a revelação, como a expressão, como Deus encarnado. E aqui eu queria que a gente analisasse rapidamente um meme da internet. Eu queria que você olhasse e a gente fizesse uma análise, eu e você juntos. Pode ser? Você vai me ajudar? É esse aqui, ó. Não, peraí. Esse que eu já falei. Olha aqui, olha esse meme. O que ele transmite para você? Agora preciso da participação de vocês para me ajudarem na voz até o final. Olhando esse meme que é nas redes sociais, Instagram, Facebook, o que vocês acham que está por trás dessa figurinha, claro, a tira de humor? Levanta a mão que o Murilo vai entregar o microfone. Thaisa? A súplica. Súplica. Ok. Qual que é a súplica? Deus, fala comigo. Tanto é que a figura está de joelhos, né? Uma postura bem típica corporal daquele que está quase que desesperado. Está uma súplica intensa. Ok, o que mais? Gisele? É a ideia de que falar em voz audível, ele quer ouvir, eu entendi assim, a pessoa quer ouvir mesmo, como a gente fala um com o outro, né? Isso. Na- Ok, muito legal. Percebam, essa ideia de Deus falar audível é porque para muitos compreender, falar de vontade de Deus parece uma coisa muito abstrata, né? Eu quero saber a vontade de Deus, a gente acha que é muito abstrato. E essa tira transmite exatamente isso. Alguém que quer ouvir a vontade de Deus. Por isso está suplicando que Deus fale com ele. O que mais? Tem mais elementos dessa imagem. Queria que vocês analisassem. André? Eu acho que na segunda tirinha ali parece que até deu uma desanimada, né? Era para falar de uma forma mais fácil, né? Vai dar um trabalhão. Dá um trabalhão, o né? que Ou Deus seja, quer falar. quer ouvir a voz de Deus? Entrega a Bíblia. E note bem, o André destacou um ponto interessante, que eu acho que também. Olha a expressão da pessoa. Mesmo assim, não era a resposta que eu esperava. Sério? Eu queria algo mais fácil, né? Só ouvir a voz de Deus, se Deus falar comigo, eu sabia o que eu tenho que fazer. Mas de repente. E aqui que a gente começa a entrar num ponto elementar. Embora seja uma tirinha de humor, não sei quem gostaria de comentar sobre isso também, ela reflete muito da compreensão mais corrente no meio evangélico. Que eu quero ter o acesso à voz e à vontade de Deus, mas de maneira que seja mais rápido, mais prático, de maneira palpável. Não quero algo abstrato. Só que, ao mesmo tempo, a gente, caminhando com o credo apostólico, a gente entende que existem elementos que são fundamentais à fé e do Evangelho, não temos como abrir mão deles. E um desses elementos é exatamente a pessoa de Cristo, por meio de quem Deus falou por excelência, por meio de quem Deus se revelou por excelência, por meio de Cristo. E aqui que a gente começa
a entender um pouco a importância do credo apostólico, porque que logo na segunda parte, vejam bem, ele já fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Olha o que o Michael Horton diz. Nós somos apresentados, do início ao fim das Escrituras, a Cristo, como aquele por meio de quem Deus se torna conhecido. Então, se alguém quer conhecer a Deus, se alguém quer conhecer a vontade de Deus, a expressão de Deus, tem que conhecer a Cristo. Por quê? Porque hoje é muito mais comum uma crença genérica em Deus. Estava conversando com uma pessoa que está desviada da igreja, não está na igreja, e a pergunta dela mas as pessoas creem em Deus, né? Isso é muito comum, as pessoas creem em Deus. Só que aí eu lendo esse capítulo do Michael Horton, ele fala uma coisa, tá, mas a crença genérica em Deus, ela é ruim. Por quê? Porque a crença genérica em Deus esquece num dos elementos fundamentais. A pessoa de Cristo, a pessoa pode até crer em Deus que dá o alimento, dá o sol, a chuva, mas sem Cristo, ninguém conhece a Deus de verdade. E é por isso que eu trouxe uma enquete. Detalhe, a enquete é do Instituto Federal de Porto Velho, então uma enquete pública no YouTube. E essa enquete interessante, o tema dela é Deus existe? Eu queria que vocês prestassem atenção nas respostas, para a gente fazer uma análise. Olá! Você já parou para pensar sobre a existência de Deus? Chegou a alguma conclusão? Eu te pergunto isso porque a existência de Deus é questionada por muitos. Mas e para você? Deus existe? Como você pode provar isso? Pela fé. Sabe, a pessoa sem fé não pode saber se Deus existe. Então, você tendo fé, você crê em Deus. Só de eu estar aqui hoje na Terra, respirando, sobrevivendo, isso já é um motivo muito grande. Claro que Deus existe, né? Eu creio, pois eu acredito que existe o diabo, tanto que existe Deus. A pessoa, quando diz que é cristão, ele acredita que Deus existe, ele que tem que fazer aquilo que Deus manda fazer. Por isso, Deus deixou os mandamentos para que a gente possa vir, né, seguir e demonstrar soberano, e ele existe, né? Independente de religião ou teoria, todos têm o direito de acreditar ou não na existência de Deus. Obrigado. O que vocês acharam das respostas? A mais hilária que eu achei foi a seguinte, do adolescente. Deus existe? Eu acredito no diabo. Então, se o diabo existe, Deus existe. Mas, analise comigo. Em todas as respostas, quais foram as razões destacadas? O primeiro falou, pela fé. E a gente até fica animado, né? Pela fé. Então, pela fé você crê que Deus existe. Beleza, mas pela fé em Deus. E falta a fé em Cristo. O segundo responde o seguinte, bom, eu acredito em Deus porque eu estou aqui. Então, é a compreensão geral. Se existe providência, se existe... eu sou sustentado, então provavelmente existe um Deus. O último que respondeu, eu achei também interessante, qual que é a explicação dele para a existência de Deus? Tem mandamentos. Ele parte mais para a moralidade, né? Se existe uma moralidade, então deve ter um Deus, porque ele falou que a gente tem que fazer os mandamentos dele. Mas eu pergunto para você, o que faltou em todas as respostas? Cristo, né? Então, o que o Michael Horton fala é verdade. A crença genérica, adorar um Deus geral, é uma coisa ruim. Por quê? Falta o elemento da cruz. E isso é importante para nós. A crença em um Deus genérico é a forma mais comum de engano e erro que as pessoas caem. Porque por elas acharem que creem num Deus geral, elas supõem que elas são salvas. Só que há algo fundamental do Evangelho, que Deus ele só se tornou plenamente conhecido por meio de Cristo. Ver a Cristo é ver a Deus, conhecer a Cristo é conhecer a Deus.
Ou seja, resumindo a frase que guarde para você: todo aquele que crê em Cristo, crê em Deus. Mas nem todo aquele que crê em Deus, crê em Cristo. Deixa eu repetir. Todo aquele que crê em Cristo, crê em Deus. Mas nem todo aquele que crê em Deus, crê em Cristo. Isso é uma das expressões mais comuns, vejam bem, uma enquete que usou pessoas aleatórias. É claro, houve uma seleção de respostas, mas a resposta traz uma coisa importante para nós. A gente não tem que anunciar apenas Deus para a sociedade, um Deus genérico, uma força, um legislador que tem mandamentos. O Evangelho, a centralidade do Evangelho é a pessoa de Cristo. Isso significa que você pode conhecer muitas coisas da palavra, da Escritura, mas sem Cristo a gente não conhece a Deus. Esse é um elemento fundamental. Por isso é que o capítulo do livro, ele traz duas coisas importantes que o credo fala sobre Cristo. Primeiramente, Cristo como Filho eterno. Eu vou escrever isso aqui e aqui nós começamos a entrar nos textos que eu pedi para vocês guardarem e lerem. Segunda passagem que eu gostaria que lesse é Colossenses 1, 15 a 20. Quem ficou com esse texto? Colossenses 1, 15 a 20. Quem? Não dei para ninguém não essa passagem? Colossenses 1... Não, é 1, 15 a 20. Ninguém? Ah, a Flávia aqui. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as outras coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Obrigado, Flávia. Olha aqui a quantidade de palavras que esse texto usa para Cristo. Primeira palavra, ele é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos conhecer a Deus, a imagem do Deus que não pode ser visto, cuja face eu e você não podemos contemplar, a gente tem que olhar para Cristo. Porque ele é a expressão exata da divindade, dos atributos de Deus. Então, por isso que Cristo achou estranho o pedido de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Por que a pergunta, o pedido, ele é muito estranho? Ora, Filipe, eu estou todo esse tempo com vocês, se você vê a mim, você vê o Pai. Porque ele é essa imagem do Deus invisível. Então, conhecer a Cristo é conhecer a Deus, porque ele é a expressão exata de todos os atributos da divindade do Pai. Quem vê a ele, vê ao Pai. Quem vê o Pai, de alguma maneira, vê Cristo. Segundo, ele é o primogênito da criação. Com a ideia de primogênito, a ideia do texto, vejam bem, olha que poderoso isso. Tudo foi criado por meio de Cristo, foi criado nele e foi criado para ele. Vejam bem, a criação foi por ele, para ele e nele. Isso significa que toda ciência, todo estudo, toda verdade da área da biologia, da arquitetura,
da engenharia, do comércio, da economia, da sociedade, toda a verdade, tudo que é criado, converge para Cristo. E o nosso grande desafio é saber aquilo que nós fazemos, como converge para Cristo. Por exemplo, Thaisa, depois você me responda como as ciências contábeis apontam para Cristo. Como a aritmética aponta para Cristo. Como o cálculo 2 aponta para Cristo. Como, por exemplo, estudar os insetos, a Jaqueline é especialista, aponta para Cristo. Como que, estudar as instituições públicas, de alguma maneira, tudo que é criado converge para Ele. Ou seja, à medida em que você progride no conhecimento da sua área, para a Bíblia, você deveria, ao mesmo tempo, estar progredindo no conhecimento de Cristo. Não são coisas divididas, não são coisas dissociadas, elas caminham juntas. O que eu quero dizer para você, aquele conhecimento que você tem, a expertise, o manejo, aquilo aponta para Jesus. Porque tudo que é criado aponta para Ele, converge para Ele. E, por exemplo, aqui, não está aqui presente, se ela estiver online, depois me avisa, a Crícia, que é personal, como a Andressa também. Vamos pensar, como é que um personal, aquele que ele faz, aponta para Cristo? Você pode pensar, não tem nada, pastor, é fazer exercício e tal, treino e tal. Não. Qual que é uma das funções de um personal? Não é melhorar a sua saúde física, do seu corpo? Só que a gente lembra um detalhe, o nosso Senhor, Ele também é corpo. E nós fomos criados corpo à imagem e semelhança dEle. Então, quanto mais eu aprimoro o meu desempenho físico, mais eu cuido daquilo que Deus me deu, a partir de Cristo. Viviane? Tá dando para caminhar, gente? Tá? Você me avisa aí, pastor? Não, tá devagando, vamos voltar aqui, tá? Pastor, eu particularmente acho esse um ponto super interessante, porque essa é uma conversa constante que eu tenho lá em casa com o João. Porque em alguns aspectos, por mais que a gente saiba que tudo isso aponta para Cristo, em alguns aspectos, quando a gente principalmente está na graduação, começando a se envolver com esse mundo, alguns aspectos parece que nos afastam de Cristo. Eu tenho uma dificuldade na minha área, que é, por exemplo, trabalhar com transexuais e pessoas com redesignação de sexo. Então, a gente sabe que é um grupo vulnerável, a gente sabe que a gente está numa posição que a gente não pode nos julgar. E eu vivo nessa linha tênue. Será que a forma que eu trabalho glorifica a Deus ou me afasta de Deus? E eu tenho um exemplo do João também, que quando ele entrou na graduação, estudar a terra afasta de Deus, porque é um meio muito ateu, né? Então, se a gente não tem essa noção, se a gente que está ali estudando não busca essas respostas, a gente pode acabar se afastando. Sem e a dúvida. gente não costuma encontrar isso com facilidade. Porque, por exemplo, nós temos líderes espirituais, pastores, que não são formados nessas áreas. Então, cabe a gente mesmo que está ali inserido ir atrás dessas respostas. É uma responsabilidade nossa, né? E aí a gente nos juntar a pessoas que estão em áreas semelhantes para discutir isso, às vezes é muito interessante. Porque a resposta que eu não consegui encontrar, às vezes um colega meu de profissão conseguiu encontrar uma resposta e me ajuda, me orienta, me aconselha, né? Fabuloso, Viviane. Primeiro, esse é o desafio de todo aquele que vai em qualquer área da ciência, em qualquer área do conhecimento. Existem aspectos do conhecimento que eles vão tentar nos afastar mesmo de Deus, tentar tirar Deus da ciência. Segundo, embora nós pastores não tenhamos formações nessas áreas específicas, a gente tem uma responsabilidade, que é dar as ferramentas que vocês precisam para lidar com isso e produzir em suas respectivas áreas bom conhecimento que glorifica a Deus. Terceiro, existem associações cristãs de cientistas. Tem a ABC, por exemplo, a Associação Brasileira de Cientistas. Eu faço parte da ABC na área da história. Então a gente tem um grupo de discussão que vai discutir elementos da fé cristã ligados à discussão da história como ciência. E ali a gente se ajuda bastante, porque como são estudiosos de várias áreas, eu sou da área de antiga, tem outro da área de medieval, outro da área moderna, a gente consegue dialogar de que maneira essas áreas nos mostram aspectos da bondade e da glória de Deus.
Então, existem essas associações que nos dão exatamente essa rede de colaboração que a gente precisa às vezes porque a gente não tem todas as respostas. Um colega tem, ele pode nos ajudar. Mas é exatamente isso, Viviane. Fabuloso, é esse o ponto. Legal. Até aqui todo mundo está bem? Então, o grande desafio nosso é conhecer mais a Cristo pela Escritura e a partir da Escritura a gente ver como as coisas apontam para Jesus. Eu poderia falar dos outros títulos aqui, mas só para vocês perceberem como é que é importante a pessoa de Cristo para aquele que quer conhecer a Deus. Ok? Agora, uma outra passagem que nos apresenta aspectos de Cristo é a passagem do batismo. Antes de falar do batismo, Mateus 1:21. Quem ficou com esse texto? Mateus 1:21. Jaqueline, leia para nós. Depois, Mateus 3:13-17. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é uma profecia a respeito de Jesus. Ele tinha que ser dado esse nome exatamente porque ele tinha uma função messiânica, divina, de salvar o seu povo dos seus pecados. E como é que Cristo faz isso? Uma das passagens para nós entendermos é o batismo. E eu queria que na leitura da passagem sobre o batismo, vocês ouvissem com atenção essa passagem, porque essa passagem ela é importante a respeito da pessoa e obra de Jesus. Quem ficou com Mateus 3:13-17? Gisele, leia para nós, Gisele, por favor. (13), né? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Só fazendo um esquema rápido para você compreender a importância do batismo de Cristo. Por que Cristo ele tinha que ser batizado exatamente por João Batista e naquele momento? Se você nunca ouviu falar disso, embora a gente sempre fala do último livro do Antigo Testamento ser o livro de Malaquias, o Antigo Testamento ele se encerra de fato com o ministério de João Batista. O Antigo Testamento não se encerra com Malaquias. Ele se encerra com João Batista, porque ele é o último dos profetas. Então, quando João Batista ele batiza Jesus, ele faz isso sinalizando que agora o período do Antigo Testamento já ficou e agora está início um novo período, porque o rei prometido pelo Antigo Testamento, ele está presente. Ele está presente. Então, primeiro elemento importante. E a gente fala tão pouco de João Batista, né, coitado? A gente ensina tão pouco, a gente canta tão pouco sobre João Batista, assim, não sobre João Batista, mas sobre a importância dele, porque, veja bem, Cristo falou que dos nascidos de mulher, você lembra dessa passagem? Não havia ninguém maior do que João. É Cristo dando testemunho de João Batista. Inclusive, tem uma música que eu gosto muito, da banda Oficina G3, tem algumas coisas da música, mas que fala de João Batista, tá? Depois você confira lá, é uma música legalzinha para ouvir. Ainda mais com as crianças, talvez maiores, é legal. Por causa dessa relação entre Antigo e Novo Testamento. Até aqui tudo bem? Só que tem um detalhe. E João Batista se estranhou. Fala, peraí, Jesus, tem uma coisa errada. João Batista meio que bugou. Eu sou pecador, que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim para eu ser batizado? Como que assim? Não, Senhor, tem alguma coisa errada, vamos parar por aqui, não vai dar não. Por quê? João Batista tem uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes os nossos pré-adolescentes fazem. O batismo é para remissão de pecados.
Mas se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Vou repetir a pergunta. O batismo, nesse caso aqui, era para remissão de pecados. Mas se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Pense aí. Fala no microfone, Gisele. Como forma de anunciação do seu ministério, que estava começando. Ok, já começou a resposta. É parte disso. Pastor, seria porque ele ia representar os nossos pecados na cruz? Opa, aqui já acrescentamos um novo elemento. A representação. E eu vou explicar por que isso é importante. É o aspecto federal, ou melhor dizendo, pactual. Por que ele foi batizado? Como nosso representante. Ele não precisava ser batizado para a remissão de pecados. Mas quando ele foi, lá estávamos eu e você, representados nele. Ele era o nosso cabeça. Lembra de Paulo falar que ele é o nosso cabeça? O que é um cabeça? É um representante. Então, por que Cristo foi batizado? No meu e no seu lugar. Quando ele foi batizado, eu e você fomos batizados lá com ele. Esse é um aspecto importante. Mas tem outro aspecto. Quem mais? Tem mais elementos. Cris? Não tem também a questão de pertencer ao povo de Deus? Não era o que a sinalização da circuncisão que acontecia antes não tinha a ver com isso? Vamos colocar aqui uma substituição. Eu gosto muito da palavra, Cris, aperfeiçoamento ou progressão. Na circuncisão, apenas os homens eram incluídos. Claro, a circuncisão feminina é um ato bem mais degradante, mais complicado. Então, na antiga aliança, apenas os homens eram circuncidados. Só que na nova aliança, aquele rito de iniciação, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Não só os adultos vão participar, as crianças do sexo masculino, mas todos. Meninas, mulheres, idosas, todos são incluídos. Por isso, ele foi batizado, para que todos nós fôssemos incluídos nesse batismo. Existe mais um elemento, vamos ver se vocês respondem, se não responder eu coloco aqui. Um quarto elemento aqui, a respeito do batismo, que mostra a pessoa e obra de Cristo. Por que ele foi batizado? Pode falar, gente, chutar aqui, a gente não tem que ter medo de errar, não. A gente está... A Viviane aqui ou Jackson? Vai lá, Viviane. Eu não sei dizer bem que elemento é, né, mas algo que aparece em todos os textos é a questão de Deus falar, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Não sei se era especificamente nesse momento do batismo, mas ali ele reconhece, né? Não sei quantas pessoas ouviram isso, como foi, mas ali a voz de Deus diz, esse é meu filho, né? E eu tenho prazer nele. Esse é um dos partes principais do batismo. Porque quando ele é batizado, veja bem, ali a participação da Trindade. Você já parou para pensar nisso? Primeiramente, quem é batizado é o filho. Vamos colocar na ordem aqui. Inverter a ordem tradicional que a gente costuma falar. Quem é batizado é o filho, não é o pai. Então, quem está ali é a segunda pessoa da Trindade. Mas a voz que vem do céu e fala dele ser o filho amado é do pai.
E quando ele é batizado, quem vem sobre ele? O Espírito. O Espírito. E por que que funciona assim? Por que que o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me comprazo? Porque ele é o Filho eterno, ele sempre foi Filho. E mais, percebam bem, Deus, ele tem prazer nos seus filhos. Deixa eu repetir isso para você. Deus, ele tem prazer nos seus filhos. Eu não sei se você já parou para pensar que Deus tem prazer em você. Assim como, de forma semelhante que ele teve em Cristo. A gente sempre, às vezes, tem a ideia de nosso Deus e Pai como aquele irado, aquele que sempre está com mandamentos, mas a gente precisa entender a visão de que Deus, por meio de Cristo, ele tem prazer em nós. Quando eu e você progredimos na fé, quando eu e você somos gratos a Ele, por meio de Cristo, Deus tem prazer nisso. Ele se compraz nisso. Porque Ele também tem prazer no Filho. E eu queria que você entendesse a dimensão disso, em que cada segundo da nossa vida, cada parte da nossa existência, voltados para a glória de Deus, dão prazer em Deus. O que você faz tem essa condição por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Então, por isso o texto do batismo, ele é importante para a gente entender esses elementos aqui. Além de ser o Filho eterno, outra parte, que ele é o Filho soberano. Agora aqui a gente volta para o texto de Colossenses 1, verso 17 apenas. Quem que é? Thales ou Jéssica? Thales. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Leia o verso desse trecho que fala de principado e potestade. Acha aí. Acho que não sei se é o 18 ou o 16. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Obrigado. Além de ser o Filho eterno, o Filho é o Filho soberano. Por quê? Ele está acima de tudo e qualquer pessoa ou ser criado. Ele é acima de todos. A partir dele é que todos têm a sua existência. Ou seja, mesmo aqueles que não creem em Cristo, eles só vivem por meio de Jesus. Já parou para pensar nisso? Mesmo um ateu mais ferrenho, ele só vive e respira por causa de Cristo. É o que Paulo falou em Atos 17 para os filósofos gregos no Areópago. Nós dependemos dele para respiração e vida e tudo mais. Vocês podem não reconhecer a divindade, porque vocês adoram Deus, o Deus desconhecido, mas ele está presente em todos os lugares e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo que é sustentado no universo é sustentado a partir de Cristo. Porque Ele é o soberano e como soberano, tudo que existe depende dEle. Tudo, não menos do que tudo, depende do nosso Salvador. E é por isso que não há mínima possibilidade de alguém chegar até Deus sem Cristo, porque tudo depende dele, tudo converge para ele. Ou seja, se tudo converge para ele, uma das nossas primeiras, fundamentais e mais básicas metas de vida deveria ser conhecer mais a Cristo. Porque se tudo converge para ele,
eu não posso estabelecer outro propósito mais importante do que esse. Porque se esse propósito ele é o principal, todos os outros são complementares. Deixa eu tentar explicar isso de maneira gráfica aqui para você. Supondo que essa linha reta, embora a nossa vida não seja uma linha reta, seja o alvo, o propósito da sua existência e da sua vida. De alguma maneira, tudo isso converge para Cristo. Esse é o eixo principal, é o galho, é o tronco da sua existência. A partir disso aqui, nós temos outros elementos. Me fale algumas bênçãos, elementos que Deus nos concede, como coisas secundárias da nossa vida. Menciona aí para mim. Saúde, a gente pode colocar muitos elementos. Saúde. O que mais? Família. Entra. Você pode falar, nossa, pastor, família é secundário. Veja bem, família é extremamente importante, mas o que eu quero mostrar para você é que ela só assume o caráter da bênção que é pensado para as nossas vidas se essa família ela é a partir de Cristo, se ela está centrada em Cristo. Tá? Mas a família é. Vamos lá. O que mais? Trabalho. Lazer. Vamos colocar lazer, né? Todo mundo precisa de um lazer, não precisa? A gente poderia colocar outros elementos aqui. Vejam bem, esses ramos secundários, eles são importantes, são fundamentais, sem eles a nossa vida não tem a mesma graça. Mas o que eu quero mostrar para você, o alvo principal da nossa existência é conhecer a Cristo. Sem conhecer a Cristo, todos esses elementos eles podem cercar a sua vida, mas eles não terão o mesmo valor, não serão a mesma bênção para você. Nós podemos desejar todas essas bênçãos, a família, a saúde, o lazer, o trabalho, mas se você desejar isso, sem ter Cristo como centro, você esqueceu o propósito principal da sua existência. Tudo converge para Ele. Tudo. Então, pense o seu lazer a partir de Cristo. Eu vou assistir o filme, sei lá, Homem-Aranha sem volta para casa. Eu vou fazer aquilo de alguma maneira que o deleite daquilo me leva a glorificar mais a Deus. Eu vou no parque com o meu filho, ou com a minha filha. De que maneira aquilo glorifica a Deus? E de alguma maneira aquilo me aponta para Cristo. Então, esse é um ponto fundamental da nossa existência, da nossa vida. Se tudo converge para Ele, esses elementos aqui todos apontam e devem convergir para Cristo. Viviane? Pastor, eu até colocaria mais, que a partir do momento que deixa de convergir para Cristo, vira um peso, né? Então, se a gente deixa de entender que tudo isso é a graça de Cristo, é a provisão de Cristo, o trabalho vira um peso, a gente acha que pelos nossos próprios méritos a gente vai conseguir alguma coisa, que se a gente fizer bem a gente vai ter sempre trabalho, como se pelas nossas próprias forças a gente conseguisse obter nossa provisão. Quando a gente esquece a graça de Cristo, vira um peso ter uma família, porque educar um ser humaninho e colocar nos caminhos de Cristo é uma tarefa impossível para a gente, né? E isso vira um peso para todos nós, até o nosso lazer, que muitas vezes são guiados pelos nossos desejos e desejos pecaminosos. Então, se a gente deixa de entender que o nosso lazer é para Cristo, ele pode descambar para um lado terrível, né? Então, Sim. realmente se torna um peso nas nossas vidas. Eu acho que essa palavra, Viviane, eu às vezes vejo cristãos que estão enclausurados, presos. Porque o Evangelho, escute-me bem, o Evangelho é para trazer leveza. Sim, o Evangelho é para trazer leveza. Não foi o nosso Senhor que disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Evangelho é exatamente para trazer leveza nesses elementos e nos mostrar que com Cristo, eles são profunda fonte de deleite.
de contentamento. É claro, temos o efeito do pecado, da queda, em todos esses elementos. Mas Cristo é capaz de redimir cada um deles. Essa é uma verdade fundamental, um fato imprescindível do cristianismo. Ele não só anuncia a salvação da alma, mas a redenção em todas essas áreas. E é por isso que o cristianismo ele tem pretensão de falar uma verdade, falar a verdade. Porque esse elemento, ele é inegociável. A cristocentricidade do Evangelho, e que ele veio para libertar, para trazer leveza. E nós, claro, nós trazemos mais fardos e peso. Eu quero então que você entenda que, embora a vida ela seja por si só pesada, o Evangelho é para trazer leveza onde só há peso. É para trazer alívio e descanso onde só há cansaço e desgaste. É isso, nisso que o Evangelho funciona. Foi para isso que o nosso Senhor e Salvador morreu. O peso somos às vezes nós que colocamos. O Evangelho é para nos libertar desse peso, para trazer uma vida de felicidade, contentamento em Deus. Está dando para caminhar, entender? Thaisa, e eu vou mostrar para vocês como que às vezes isso funciona nos próximos slides. Pastor, e essa convergência, né? O cristão ciente dessa convergência nesses elementos, isso tem impacto nos seus comportamentos em cada um deles, né? Eu estou convergindo para Cristo, então no trabalho eu vou ter comportamentos que vão sempre direcionar o que eu penso e acredito para Cristo e, consequentemente, posso, né, evangelizar e levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Sim, sem dúvida. Esse é um dos propósitos evangelísticos, missionários. E é por isso que às vezes eu percebo que nós, igreja, falo nós de forma genérica, pecamos tanto contra vocês em não dar essas ferramentas, esses elementos de como fazer isso no cotidiano. É um elemento para a gente parar e pensar. E olha o que o Michael Horton disse, e por isso eu queria mostrar como isso se aplica no meio evangélico. Olha o que ele disse, olha ali no slide. O cristianismo, ele não pode existir como uma opinião, uma vez que é um clamor de verdade universal, verdade pública, não um sentimento privado. O Michael Horton, ele toca num ponto fundamental. O cristianismo não é uma questão de opinião. Eu tenho essa opinião e você tem uma opinião diferente. O cristianismo é matéria de fato e de verdade. Por exemplo, nós não cremos apenas em Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, como uma experiência que eu e você tivemos. Ela é uma experiência, porque de alguma maneira, em algum dia, essa verdade alcançou o nosso coração. Mas existe um elemento do fato. Ele de fato morreu. Ele de fato ressuscitou. Então não é uma questão de opinião. A sua opinião é de que isso não é verdade. Não é questão de opinião. A verdade do Evangelho é a verdade pública. Pública no sentido de que ela é acessível a todos e deve ser falada a todos. E não é apenas uma questão de sentimento privado. E essa questão de sentimento privado está muito presente nas músicas. Olha essa aqui. Desculpa aqui, eu fui lá peguei um negócio bem punk mesmo, para você entender como é que essa questão de sentimento privado ela é tão vigente nos nossos dias. Leia a letra dessa música. Vamos lá. Ó. Troco minhas vestes. Quero ver-te face a face, ó Deus, e me consagrar, ter a tua essência, não ouvir o que o mundo diz, me santificar, levar tua arca e viver segundo o teu coração. Diante da arca vou viver só para te adorar. Eu poderia perguntar assim, quais os erros teológicos e bíblicos dessa música? Mas é mais ou menos perguntar assim, qual que é a verdade que está nessa música? Que verdade que tem nessa música? Vamos pensar. Primeiro, quero ver-te face a face. Não é o mesmo pedido de Filipe? Não é a mesma coisa? Ou seja, eu não preciso ver Deus face a face, eu preciso ver Cristo. Segundo erro,
e me consagrar, ter a tua essência. Não foi essa a proposta de Satanás para Adão e Eva? No dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele falou? Sereis como Deus. Vejam, meus irmãos, há uma diferença infinita entre nós e Deus. Por mais que nos consagremos, nunca teremos a essência de Deus. E a música prossegue. Aí fala de levar a tua arca, ou seja, uma salada de fruta, né? Que arca é essa? Viver diante da tua arca? Não tem mais arca. Por que a gente não tem mais arca? Porque Deus se fez presente entre nós de carne e osso. Então a gente não precisa de uma arca da aliança que representa a presença de Deus. Ou seja, a música fala de muitas coisas religiosas, mas ela não fala do principal, Cristo. É uma música consumida no meio evangélico. As pessoas estão cantando. Elas estão falando isso com a intenção, às vezes, de falar para Deus, mas sem Cristo. Assim, eu peguei um exemplo bem assim, mais assim, escancarado, para a gente perceber como a questão do sentimento privado é uma questão da experiência pessoal desse que quer adorar a Deus assim, mas sim a verdade. E a gente não tem como, porque o próprio Senhor disse: vocês me adorarão quando me adorarem em espírito e em verdade. Pastor, aí a gente tem que tirar o Pai Nosso que estás no céu, né, a oração da Bíblia, porque ela ensina justamente o contrário disso aí, que é para fazer uma inclusão total, né? O Pai é nosso, ele é público, ele é de todos, aqueles que creem nele, né? E a oração deveria ser essa, incluindo todos. Outra coisa, a gente volta para aquela taginha que o senhor pôs no início da aula. A pessoa quer que Deus fala, mas ela não quer ler a Bíblia para ver que isso tudo aí está errado. Exatamente, Eda. Detalhe, isso vende, tá? Vende. É consumido, é escutado, é reproduzido nos streamings e por aí vai. Caminhando então, essa declaração, o livro traz. Por que a verdade ela é imprescindível? Porque se nós abrirmos mão da verdade, tudo estará perdido. Tudo. Quando, na época em que o nazismo estava tendo ascensão na Alemanha, várias igrejas, líderes evangélicos de denominações diferentes se reuniram num chamado Sínodo das Igrejas Evangélicas da Alemanha. E eles fizeram uma declaração para se opor àquilo que estava acontecendo na Alemanha, porque para eles aquilo era contra a verdade. E olha o que eles dizem. Em oposição às tentativas de estabelecer a unidade da Igreja Evangélica Alemã através da falsa doutrina, pelo uso da força e práticas insinceras, o Sínodo Confessional insiste em que a unidade das igrejas evangélicas na Alemanha só pode vir pela palavra de Deus, pela fé, através do Espírito. O que eles compreenderam? Se nós abrirmos mão da verdade, tudo estará perdido. E aí, eu me lembrei de uma passagem bíblica, em que Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Você já parou para pensar essa diferença? O que é uma coluna e o que é um baluarte? Coluna é fácil, né? E baluarte? O que é um baluarte? Você já procurou no dicionário o significado? Baluarte é uma fortaleza militar. Então Paulo está dizendo que a igreja é como se fosse o último bastião da verdade. Se todos abrirem mão da verdade, uma instituição, um corpo não pode abrir mão, a igreja. Porque se a igreja abrir mão da verdade, aí sim, a sociedade estará numa situação complicada. Já parou para pensar essa responsabilidade que nós temos? Que se eu e você abrirmos mãos dessa verdade, a nossa sociedade então está extremamente comprometida.
Qual verdade? A verdade a respeito de Cristo, pessoa e obra. A igreja é o último bastião. Se o Estado, se os meios públicos, se os meios privados abandonarem essa verdade, eu e você temos a obrigação de mantê-la. E é por isso, vou passar isso aqui, que eu quero encerrar com uma frase do Michael Horton. Vou pedir para outra pessoa ler, porque minha voz já agora está dando sinais de falha. Alguém voluntariamente levanta a mão e leia essa frase para nós, por favor. Qualquer pessoa. Tina, ali. A Tina vai ler. Não podemos mais permitir que políticos, métodos de marketing, pragmatismo e os apelos do consumismo, da terapia ou da experiência religiosa abstrata e especulação reine na igreja. O que o Michael Horton está falando? Nós não podemos permitir que mais esses elementos digam para a igreja o que é a verdade sem a Escritura. Políticos, marketing, pragmatismo, qualquer uma dessas coisas devem servir a verdade e não a igreja ser servida dessas pessoas, esses elementos, à parte da Escritura. E é por isso que para nós, deixa eu ver se está aqui no final, o credo apostólico, ele é então o resumo daquilo que consideramos ser verdade fundamental e essencial. Vamos recitar o credo apostólico novamente? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Opa, peraí, falta um elemento ainda. Volta lá, Dinho, no início do slide. Bem no início. Fala, creio na ressurreição do corpo, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Então, esse elemento do credo apostólico, e é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando essa verdade parte a parte. Queridos, obrigado pela participação, as crianças já saíram de suas salas, nos vemos mais à noite, se Deus quiser.